Olá, muito prazer, eu sou Gustavo Curcio e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que, assim, não é à toa que ele é chamado da tese do século. É uma oportunidade de recuperação de impostos que, assim, está mexendo tanto com a União, por conta da perda expressiva de arrecadação, quanto com as empresas, dada a grande oportunidade e os vultuosos valores envolvidos nessa recuperação. Mas antes de entrar nos detalhes, faz uma coisa para mim, deixa o seu like nesse vídeo para que ele possa ter um maior alcance, uma maior amplitude. Visite o nosso site depois, que é o www.ratioconsultoria.com, e também se inscreva lá no nosso Instagram, que é o @ratio_consultoria. Fica comigo! Olha, eu gosto sempre de trazer aqui um panorama de como é que é o nosso cenário tributário. Como é que é a questão tributária no Brasil? Porque talvez você ache que é um problema muito peculiar, muito particular da sua empresa. De repente você acha que você não é bem assessorado de contabilidade. De repente você acha que você não tem tecnologia, não tem mão de obra qualificada. Mas olha, seja qual for as razões que te levaram a ter essa conclusão aí, a verdade é a seguinte: segundo o SEBRAE, o Serviço Nacional aí de Apoio à Média e Pequena Empresa, 95% das empresas no Brasil pagam impostos indevidamente. 95%. E o que isso acarreta? Risco de autuações, risco de multa, altos custos, porque as empresas acabam pagando mais impostos do que deveriam. Você fica com seu caixa estrangulado, com a sua margem estrangulada, dada essa complexidade. Complexidade oriunda não só dessa questão aí legal, né, da legislação, mas também por falta de mão de obra qualificada, por falta de tecnologia para poder acompanhar as mudanças e tudo mais. E falando de mudanças, olha só, segundo esse estudo aqui, de uma plataforma que até nós utilizamos aqui no nosso cotidiano, em uma semana ocorreram cerca de 105.031 alterações nas regras tributárias em todo o país, a nível federal, estadual e municipal. 105 mil. É humanamente impossível qualquer empresa acompanhar tamanha quantidade de mudanças. Daí a necessidade de vocês terem acesso, né, de vocês contratarem profissionais especializados, consultorias especializadas para tratarem desses assuntos tributários. Afinal de contas, você não pode perder tempo com isso. O teu foco está em ganhar dinheiro, fechar negócios, tocar o seu negócio, tocar a sua empresa. Tá? E aí, o que acontece? A partir do momento que você tem acesso à mão de obra qualificada, a uma consultoria especializada, você consegue economia. Você consegue trazer resultados para o seu negócio. E falando de resultados, hoje eu vou falar aqui para as empresas do lucro presumido e do lucro real, independente do seu segmento, acerca da tese do século. O que é a tese do século? Ela é considerada tese do século, né, esse nome pomposo, primeiro, por conta do impacto nas contas públicas. Estima-se que a União vai perder cerca de 225 bilhões de reais em arrecadação. Por quê? Porque a base de cálculo mudou. A base de cálculo do PIS e do COFINS, ela mudou. Consequentemente, né, a União está perdendo aí a arrecadação. E além disso, tem um outro detalhe. Se a União está perdendo a arrecadação, é porque o contribuinte, é porque a sua empresa, porque as empresas do lucro presumido e do lucro real passarão a pagar menos impostos. E além desse resultado futuro, de deixarem de pagar mais impostos, elas ainda têm a oportunidade de recuperarem os impostos que elas pagaram a mais. Já que se você não entrou com essa ação antes de 2021, você hoje tem a possibilidade de recuperar os últimos 52 meses. Tá? Você consegue recuperar de março de 2017 para cá, dá um pouquinho mais de 52 meses, mas você tem que correr. Tá? E aí acerca dessa tese do século, de como ela funciona, o que você tem que fazer para recuperar esses meses para trás,
eu vou falar nesse vídeo. Então fique comigo, eu vou trazer um embasamento legal, vou trazer um exemplo para você entender como a sua empresa pode recuperar milhões. Vem comigo. Olha, veja bem, antes de nós falarmos especificamente sobre a tese do século, eu quero desenvolver o seguinte raciocínio com você. O seguinte, a nossa riqueza, ela se manifesta de três formas. Olha, através do nosso consumo, através do nosso patrimônio e através da nossa renda. E sobre esse tripé aqui, acontece a tributação. E aí você tem o seguinte, olha, a tributação sobre o consumo. Quando você compra qualquer coisa, um celular, arroz, feijão, você está pagando ali ICMS, concorda comigo? Se você contrata, por exemplo, o serviço de um dentista, de um advogado, de um contador, você está pagando ISS, já que esse tributo aqui ele compõe a formação de preço desse serviço. Beleza. Patrimônio. Todos os anos você paga lá o IPVA do seu veículo para o Estado. E você recebe lá o carnezinho da prefeitura para você pagar o IPTU lá da sua casa, do seu terreno, ou seja lá o que for. E aí sobre a renda. Olha só, para você que é seletista, no seu contra-cheque todo mês vem lá o desconto do imposto de renda retido na fonte. Então todo mês, quando você recebe, já vem descontado lá o imposto de renda. E para as empresas, quando a gente pensa aqui em renda, a gente vai trazer aqui a ideia de faturamento e de receita. Tá? Então, da mesma forma, todos os meses, quando a empresa ela apura lá o seu lucro, né? Ou seja, o que ela vendeu e o que ela gastou, ela vai pagar lá o imposto de renda. Só que é o seguinte, olha só, essas duas palavras aqui, faturamento e receita, será que elas são a mesma coisa? Elas são sinônimos ou elas são diferentes? O que afinal significa faturamento e receita? E aí, olha só, eu quero que você guarde essa ideia aqui de faturamento e de receita e nós vamos avançar aqui um pouquinho. E dessa vez é o seguinte, eu peguei aqui a minha Constituição Federal e ela diz lá no artigo 195, que é o artigo que criou aqui as contribuições sociais. Aqui a gente está falando, né, quando a gente fala aqui, é de PIS e de COFINS, tá? Ela diz aqui o seguinte, olha, que a Seguridade Social vai ser financiada por toda a sociedade e a partir das seguintes contribuições aqui do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidente sobre a sua receita ou faturamento. Então a Constituição ela está dizendo aqui que a partir da receita ou do faturamento, então ela está dizendo aqui, ó, ou um ou outro, que vai incidir PIS e COFINS. E aí que surgiu a grande incógnita. Afinal de contas, por que a Constituição disse receita ou faturamento? São coisas diferentes? Na verdade são, tá? E aí, o que acontece? Em 2002, com essa lei aqui, 10.637, ficou definido o quê? Que o conceito de receita, ele é aplicado aqui para as empresas do lucro real, tá? E aí, entendeu-se o quê? Que para as empresas do lucro real, receita corresponde à receita bruta e às demais receitas. Essas demais receitas aqui, a gente pode pensar nas aplicações financeiras, por exemplo. A empresa tem um dinheiro aplicado, por exemplo, em CDB e aquele rendimento é uma receita e sobre essa receita ocorrerá a tributação. Tá? E aí o STF entendeu lá em 2014 que faturamento é um conceito utilizado aqui para as empresas do lucro presumido, tá? E o faturamento ele vai ser a receita operacional. Aí você vai falar, Gustavo, onde que eu vejo essa coisa de receita operacional? E aí você vai olhar lá na DRE, demonstração do resultado do exercício, você vai ver lá a receita operacional da empresa do lucro presumido, tá? E aí o STF, né, ele veio julgando aí essa tese do século, né, que culminou aí com a modulação dos efeitos, né, em maio de 2021. Essa modulação aqui, eu vou aproveitar e já vou falar sobre isso. Ela disse o seguinte, olha, para as empresas
que não entraram com a ação ainda, ou seja, que estão entrando com a ação agora, em dezembro de 2021, janeiro de 2022, elas vão poder recuperar de março de 2017 para cá, tá? Porque as empresas que entraram com a ação antes, elas vão poder recuperar um período bem maior, tá? Mas quem está entrando com a ação agora, em dezembro de 2021, janeiro de 22, fevereiro, não sei quando você está assistindo esse vídeo, vai poder recuperar de março de 2017 para cá. Então, olha só, todo esse período aqui, ó, de 2017 até hoje, 2021, o STF, tá? Deixa eu colocar aqui em cima, o STF mais a Receita Federal se manifestaram, colocaram aí todas as regras, todas as decisões, tudo aquilo favorável para que hoje o contribuinte do lucro presumido ou do lucro real tenha aí segurança jurídica para que ele possa recuperar esses impostos que ele pagou aí indevidamente, pagou a mais a partir dessa decisão. Mas eu sei que quando a gente fala assim de decisão, modulação dos efeitos, artigo, isso fica meio no campo das ideias, mas deixa eu trazer aqui um resumo. Pensa aqui comigo, olha, uma empresa que teve faturamento ou receita de R$1 milhão. Pensa comigo, esse 1 milhão passou pelo caixa da empresa, concorda comigo? Só que de acordo com essa interpretação, esse julgamento, essa decisão do STF, é o seguinte, desse R$1 milhão tem um valor de cerca de 18% que corresponde ao ICMS. Esse valor aqui, apesar dele estar no caixa da empresa, na verdade o caixa ele é meio que algo transitório, né? Porque o dinheiro ele entra no caixa da empresa, mas ele vai aqui para o Estado para pagar o ICMS e a diferença que vai ficar aqui no caixa da empresa. E aí o que acontece? O STF ele decidiu o seguinte, olha, você não pode fazer o cálculo do PIS e do COFINS sobre 1 milhão, por quê? Porque na verdade o que vai ficar para a empresa é 820 mil, já que 180 mil foram lá para o Estado para pagar o ICMS. E aí dessa forma, o que acontece? A base de cálculo, que era de 1 milhão, ela passa a ser de 820 mil. A base de cálculo diminuindo, você vai pagar menos imposto, ou seja, você vai ter mais lucro, você vai ter um resultado melhor. E olha, eu vou te trazer agora uma comparação de como era feito esse cálculo e como ele está sendo feito agora. Olha só que interessante. Eu estou pegando aqui uma empresa do lucro presumido, tá? Que faturou aqui em março de 2017 R$1 milhão. E aí, como é que a gente fazia o cálculo? Jogávamos lá a alíquota do PIS, a alíquota do COFINS e chegávamos a esse valor aqui, R$ 36.500. Agora, com essa decisão do STF, essa decisão de maio de 2021, o cálculo tem uma nova metodologia, ou seja, sobre o faturamento, que era a antiga base de cálculo, nós vamos tirar o ICMS. E agora nós temos uma nova base de cálculo. Lembrando que essa aqui é a antiga base de cálculo. Então, se a base de cálculo diminuiu, o valor do PIS e do COFINS também diminuiu. Olha, antes você pagaria 6.500, agora 5.330. COFINS 30 mil, agora 24.600. Olha só a economia, R$ 6.570. Então, para essa empresa que hipoteticamente faturou R$1 milhão lá em março de 17, por que março de 17? Porque de acordo com a decisão do STF de maio de 2021, as empresas que estão entrando com a ação agora, que estão pedindo a devolução agora, em dezembro de 2021, quando esse vídeo aqui está sendo gravado, ou janeiro de 22, ou fevereiro de 22, ou março de 22, vão poder recuperar desde março de 2017 até hoje, ou seja, esse vídeo está sendo gravado em dezembro de 21, você vai poder recuperar 58 meses. E aí,
além dessa questão de você poder recuperar aqui março, abril, maio, junho, julho, agosto de 17 até hoje, 2021, 2022, esse valor aqui de 6.570, que é a diferença, né, da nova base de cálculo, ela vai ser atualizada pela Selic. Então, esse valor de 6.570, ele vira R$ 8.267,43. E se isso aqui já está bom, eu vou trazer para você aqui agora uma simulação. Nós vamos imaginar uma empresa que faturou R$1 milhão ao longo dos últimos 58 meses, para você ter ideia do quanto você consegue recuperar. Vem aqui comigo. Bom, então olha só, vem aqui comigo. Vamos pegar essa mesma empresa que fatura R$1 milhão por mês. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, para uma empresa que fatura R$1 milhão por mês, a gente consegue recuperar cerca de R$ 422 mil. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquele cálculo ali de março de 2017 até hoje, dezembro de 2021. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de dezembro de 2021. Se você estiver assistindo em janeiro, nós vamos recuperar de março de 17 a janeiro de 22. Se você estiver assistindo esse vídeo em fevereiro, vamos recuperar de março de 17 até fevereiro de 22 e assim sucessivamente, tá? Então, para R$1 milhão a gente consegue recuperar, em tese, 422 mil. Para R$1,5 milhão, dá uma recuperação de 634 mil reais. Para 2 milhões, a gente consegue recuperar 845.800. E aí a gente observa aqui o seguinte, olha, tem essa curva ascendente aqui, por quê? Porque em 2017 a gente recupera de março para cá, né? A gente recupera 9 meses. Aí em 2018 nós recuperamos 12 meses, 19, enfim. E também diminui aqui porque a Selic de 2018 para cá, ela veio caindo, né? Agora que ela está no movimento de alta novamente. E aí não só o espaço de tempo diminuiu aqui, como o valor da Selic também. Vamos fazer mais uma simulação? Uma empresa que fatura por mês 2,5 milhões, vai ter uma recuperação aí de cerca de 1.057.000. 3 milhões vai ter uma recuperação de 1.268.000 reais. E por fim, 3,5 milhões vai ter uma recuperação de 1.480.000 reais. Deixa eu trazer mais dois exemplos aqui, umas duas simulações. Vamos colocar aqui 5 milhões. Uma empresa do lucro presumido que fatura aí 5 milhões mensais vai recuperar cerca de 2.114.000. Para 10 milhões, ela vai conseguir recuperar 4.229.000 reais. Tá? Então, essa é a tese do século, essa é a dinâmica e essa é a oportunidade de ouro que você tem de recuperar esses montantes expressivos de impostos que você pagou a mais a partir dessa decisão do STF. Vamos seguir aqui? Olha, você viu que o resultado é expressivo, é muito relevante. Não é à toa que ela é considerada a tese do século, dado o tamanho do impacto na arrecadação, já que a União vai perder a arrecadação, e o impacto também para as empresas, né? Porque são cifras milionárias. Então, decida hoje, não deixe para amanhã. Ao final do vídeo eu vou deixar aqui meu e-mail, o site está aqui embaixo, é o www.radioconsultoria.com, e tenha certeza, olha, você tem segurança jurídica, eu mostrei para você ali fundamentação na Constituição Federal, na definição de receita, na definição de faturamento, nas decisões do STF, esse julgamento da tese, a questão das publicações da Receita Federal, dando aí a normativa, a Procuradoria da Fazenda Nacional também sinalizando aí para a Receita Federal acatar, levar em consideração aí o que foi decidido pelo STF. É um trabalho rápido, é um trabalho legal, é um trabalho inteligente, nós utilizamos tecnologia de ponta, é um trabalho seguro, então não deixe para amanhã, não deixe. Então olha, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu tempo.
Te desejo saúde, sucesso e até a próxima. Bons negócios. Tchau!